É o que nós já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir o Evangelho de Lucas. Na segunda-feira nós fizemos como que uma preparação para o estudo dessa parábola de Lucas 18. Quero relembrar os irmãos que essa passagem de Lucas, desde o capítulo 15, 16, 17, agora 18, o Senhor Jesus está tratando acerca do reino de Deus. E ele faz isso por meio de explicações diretas aos seus discípulos, algumas vezes, e também, principalmente, como vimos aqui nesses capítulos, por meio de parábolas. No capítulo 15 nós vemos 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, dos 2 filhos perdidos. No capítulo 16 nós vemos a parábola do administrador infiel, juntamente com a história, ou parábola, como você queira, do rico e Lázaro. Vemos no capítulo 17 o Senhor Jesus falando dos tropeços, o Senhor falando da necessidade do perdão. O Senhor nos mostra que a ingratidão, infelizmente, é muito maior do que a gratidão. E então ele começa a falar diretamente aos seus discípulos acerca da vinda do reino. E ele faz isso no final do capítulo 17. Ele diz que a vinda do reino será como nos dias de Noé, será também como nos dias de Ló. E todos vocês sabem que tanto Noé antecedeu a destruição do mundo inteiro pelo dilúvio, sendo salvo somente Noé e a sua família. A mesma coisa aconteceu com Ló, quando o Senhor determinou a destruição de Sodoma e Gomorra pela sua impiedade, e somente Ló e as suas 2 filhas foram salvas, uma vez que salvos da destruição, mas as filhas de Ló tiveram um comportamento absurdamente reprovado. Mas Ló, a Bíblia nos ensina lá nos livros do Novo Testamento que ele era um homem justo e que sofria com isso, e ele foi salvo. E tudo isso para nos mostrar que o reino de Deus está vindo, o reino de Deus ele vem e ele trará consigo juízo. E ele vai falar que a proximidade com pessoas aqui na terra que são cristãs não necessariamente comunica santificação. Por isso ele diz que terão 2 pessoas dormindo, uma será levada e a outra deixada. Mulheres estarão moendo, homens estarão trabalhando no campo. E ele fala isso de pessoas que estão próximas, que têm vidas próximas, aparentemente aos olhos naturais, vidas parecidas, trabalhos parecidos, mas que vivem internamente diferente. E o Senhor é aquele que sonda a mente e o coração. Por isso, no capítulo 18 agora, Jesus conta uma parábola, e tudo isso é o segmento do reino. Jesus está falando acerca do reino de Deus. E uma das maiores manifestações do reino de Deus é justamente a possibilidade de conversarmos com o rei desse reino. E quanto é que nós conversamos com o rei do reino? Por meio da oração. E então Jesus agora vai contar 2 parábolas acerca de oração. Cada uma dessas parábolas traz consigo ensinamentos muito importantes para a nossa vida diária. E já adiantando, essa parábola, ela é uma parábola que a um primeiro momento foi de difícil compreensão para os seus ouvintes, porque nós vamos ver aqui junto dessa parábola 2 pessoas que aparentemente não estão fazendo aquilo que deveriam fazer. Deixa eu facilitar a compreensão de vocês. O juiz é aquele que aparentemente tem mais poder,
Enquanto que a viúva, do ponto de vista bíblico, não é somente uma pessoa que perdeu o marido, mas a viúva era vista como uma pessoa que não tinha ninguém por si. Ela havia perdido aquele que cuidava dela. Então a viúva era vista como uma pessoa vulnerável, como uma pessoa frágil, como uma pessoa necessitada, como uma pessoa que não tinha quem ajudasse nos seus interesses. E Jesus conta uma parábola, como nós vamos ver, onde mostra que apesar dessa aparente fraqueza, a viúva é a personagem mais forte dessa parábola, mostrando mais uma vez para nós que em muitos momentos, como cristãos que somos, eu quero acreditar que somos cristãos, perdoe a minha inocência, mas eu quero acreditar que somos cristãos, esquecemos o poder da oração. E eu queria começar a interpretação da parábola, mas o Espírito Santo não deixa que eu faça isso, sem antes convidar vocês a abrirem em Efésios capítulo 6. Eu creio que é uma passagem muito conhecida de todos, uma vez que é uma das passagens que fala diretamente sobre esse assunto de tanto interesse, né? É uma pena que a maioria das pessoas que tem interesse por esse assunto são pessoas que ainda não compreenderam a graça de Deus e estão entregues a um falso misticismo. Mas aqui nós vamos ver a batalha espiritual, como de fato ela é e como de fato nós devemos lutar a batalha espiritual. Pastor, o que isso tem a ver? Porque você não ensina logo o capítulo 18 de Lucas, porque teve que ensinar Provérbios 28, porque teve que ensinar agora capítulo 6 de Efésios, para que a gente entenda. Preciso que você saiba que quando a Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento, não está falando de um mero conhecimento intelectual. Se eu chego aqui e apenas como um professor digo o capítulo 18 de Lucas e as suas devidas aplicações lógicas, não vai haver enriquecimento para a nossa alma. É preciso que haja uma pregação onde a nossa alma seja atingida. Como Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, ele ensina sem pressa aqueles homens de uma maneira que os seus corações ardiam. É necessário que a pregação também tenha esse efeito nos nossos dias. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por que isso? Ele vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo está usando aqui a armadura, não a armadura que nós conhecemos hoje, a armadura do Homem de Ferro, né, muito mais conhecido por conta, né, dos filmes de televisão e cinema, mas a armadura aqui, ele tem em mente um soldado romano. E ele vai usar os elementos da armadura do soldado romano para trazer uma aplicação à vida espiritual do cristão. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você sabe o que é uma cilada? Cilada significa uma preparação para fazer o mal. É quando você... É muito parecido com a ideia de isca, com a ideia de armadilha, né? Se você é de algum tipo de... Se você é de algum interior, olha, vou logo avisando que o Ibama não deixa, viu? Mas quando eu era criança, há 40 anos atrás, era comum as pessoas fazerem armadilhas para pegar esses animais como tatu, esses mamíferos de pequeno porte que vivem no mato, né? Então você colocava um pedaço de carne, uma espécie de caixa ou caixote e uma vareta, e quando ele entrava, aquilo dali fechava ele e ficava preso. Parece algo assim rudimentar, mas era uma armadilha que dava muito certo antigamente. As pessoas ainda usam algo parecido para pegar caranguejo. Eles botam também carne
dentro de uma espécie de gaiola, bota no mangue, eles vão entrando, e à medida que eles vão entrando, eles não conseguem sair. Por que o senhor está falando essas coisas? Porque Satanás, ele usa essa mesma estratégia com a gente. Na cilada, é importante, por isso que é importante você conhecer toda a Bíblia. O que Jesus está falando aqui é algo que você já deveria saber, uma vez que você já leu o livro de Provérbios. Provérbios diz que há caminhos aos olhos do homem que parecem ser não bons. O melhor caminho. Não é só bom. Não é assim, eu tive uma boa ideia. Não, é aquela ideia que você diz, agora eu se consagro. Agora eu fico rico. Agora não dá mais ninguém, agora só sou eu. Agora eu me dei de bem. É aquela ideia. É isso que Provérbios quer dizer. Não é somente uma ideia que parece boa. É a ideia que parece a melhor de todas. É como se você nunca tivesse tido uma ideia tão boa na sua vida, até aquele momento que você teve aquela ideia. E ela vai lhe matar. Olha que coisa. Como é perigoso o homem entregue ao seu próprio raciocínio. Por quê? Porque de acordo com o raciocínio do homem, de acordo com a lógica humana, o mundo espiritual não entra na equação. É como uma dona de casa, que muitas vezes pode se dizer cristã, e ela vai fazer, uma dona de casa, ou também um dono de casa, vai fazer a projeção dos seus custos, dos seus gastos, e esquece de que existe um mundo espiritual. E que aqueles cálculos ali, eles podem ser completamente mudados em frações de segundos. Todo nosso planejamento, talvez de meses, pode ser mudado em um segundo. Basta que o Senhor diga uma palavra e tudo muda. É por isso que é importante que nós estejamos conectados com aquele que manda em tudo e todos. E essa conexão vem por meio da oração. E eu quero apresentar isso. Eu não vou fazer um estudo pormenorizado da armadura de Deus, quem sabe em outro momento. Mas aqui eu quero mostrar para vocês a importância da oração, que num estudo superficial desse texto fica subentendido. Mas olha que coisa. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue, ou sangue e carne. O que o apóstolo Paulo quer dizer? Ele está pegando os elementos físicos do corpo humano. Quais são os elementos? Carne e sangue. Nossa luta não é contra isso. E sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Você já teve essa visão do mundo? O mundo é tenebroso. Às vezes a gente tem essa visão do mundo quando a gente passa por uma rua escura, sem iluminação. Não, o mundo é tenebroso mesmo quando o sol está raiando. O mundo está entregue ao maligno. Ele foi amaldiçoado pela desobediência de Adão. Todos nós já vimos isso. E quem amaldiçoou foi o próprio Deus. E quando Deus fala, ninguém pode falar nada contra. Maldito seja a terra, Adão, por tua causa. É o que está escrito em Gênesis capítulo 3. E todos nós sabemos as consequências disso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu não sei se você prestou atenção no que Paulo tenta fazer. O que Paulo está mostrando para a gente é que, diferentemente da igreja de Coríntios, que estava desorganizada e que precisava de ordem e decência, as forças espirituais do mal eram extremamente organizadas. O apóstolo Paulo não está falando de sinônimos aqui, ele está falando de hierarquia. E eu não vou além do que a Bíblia fala. Então eu sei que tem gente que vai dizer, não, porque os demônios agem assim, assim, assim. Quem quiser falar o que não está escrito na Bíblia é com você e você mesmo. Mas eu só vou ficar no que está escrito aqui. O que Paulo diz aqui já é o suficiente para que a gente entenda que é uma hierarquia das forças espirituais do mal. A gente sabe quem é o líder do exército das forças espirituais do mal. É Satanás. Satã, o diabo. Satã, em hebraico, diabo, em grego. As duas palavras dão ideia de
adversário, acusador. E ele tem os seus servos, ele tem aqueles que servem aos seus interesses de fazer o mal juntamente com ele, que são os anjos caídos, conhecemos como demônios, espíritos imundos. Todas essas expressões estão no Novo Testamento. E eles estão aqui organizados como principados, potestades, forças espirituais do mal. Há uma organização hierárquica. Ou seja, o mundo do mal se organiza para fazer o mal. E a gente, que é crente, acha que pode fazer tudo de qualquer jeito e que vai dar certo. É sério que você pensa assim? Não é por acaso que Satanás triunfa na vida de tantos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. A ideia aqui não é que você tome a força. A ideia é como que você vai no armário e pega uma roupa que já está lá à sua disposição. Deus nos deu essa armadura. Compete-nos a nós nos revestir dela, para que possais resistir ao dia mau. Ao dia mau. E depois de teres vencido tudo. Por quê? Depois de teres vencido tudo. Parece que... Mas se eu já venci tudo, ainda tem mais alguma coisa? Claro que tem. Você venceu tudo até agora, se é que você venceu. E você ainda está vivo, então significa que ainda tem mais por vir. Esse negócio de que chegou o tempo da bênção aqui na terra é conversa do diabo. Nós sabemos que a consumação é no céu. Nós sabemos que até o nosso último suspiro aqui na terra, nós estaremos em um grande conflito do bem com o mal. E não só fora, mas principalmente dentro da gente. Tomai toda a armadura. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos, a ideia de cingir é como se você estivesse colocando um cinto. Naquela época as pessoas não usavam as roupas que usamos hoje, né? Calça, vestidos um pouco apertados. Era como se fosse quem é mais antigo vai lembrar, como se fosse aquelas mortalhas antigas. Carnaval, um pedaço de pano cortado, né? E aí você vestia aquilo e amarrava um cinto, para aquela roupa não ficar balançando. Principalmente se você está em guerra, uma roupa que fica balançando vai te atrapalhar. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça. A couraça era o que a gente poderia hoje dizer um colete, né? Mas a couraça não impedia um golpe de espada frontal, mas golpes laterais a couraça protegia essa parte, que é a parte onde ficam os órgãos mais importantes. A couraça, e a couraça ela tem um nome, a couraça da justiça. Calçai os pés. Principalmente a geografia irregular daquela época, se a pessoa estivesse descalça ou estivesse com as sandálias um pouco folgadas, ou ela iria torcer o tornozelo, ou ela iria machucar o seu pé. Em ambos os casos ela ficaria fora de combate e morreria. Por isso essa sandália ela precisa estar bem apertada. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho deve nos fazer mover da maneira correta, embraçar significa segurar com o braço. Os escudos eles eram segurados com o antebraço, né? Existiam fixadores e você segurava com o antebraço. Embraçando sempre significa ato contínuo. Sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E esse escudo não é igual ao escudo do Capitão América, pequeno e redondinho. Não, os escudos romanos eles eram grandes,
Eles eram cerca de 1 metro, talvez, de largura, com 1,5 de altura. E ele era muito comum, não sei se vocês já viram os filmes daquela época, os romanos eles faziam as chamadas... eles juntavam escudo com escudo e eles andavam, né, evitando as flechadas, as pedradas, e eles se moviam daquela forma até o alvo que eles iriam atingir. Foi uma estratégia de guerra que deu muito sucesso em batalha ao Império Romano. Então o escudo romano era algo assim muito importante para o soldado, porque ele era capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. E naquela época, que não existia pólvora, como você atingia um inimigo à distância? Por meio do arco e flecha. E na grande maioria das vezes, essa flecha ela era embanhada numa espécie, né, de pinche, e ela era acesa, para que quando ela chegasse no alvo, perto do alvo, mesmo que ela não atingisse o alvo, ela causasse algum tipo de dano por conta do fogo. Mas o escudo romano estava preparado para isso. Se aquela flecha batesse lá, mesmo que ela tivesse inflamada com fogo, não iria causar dano nenhum. Tomai também o capacete da salvação. O capacete protegia a cabeça, tanto de golpes, de espada. Como eu disse, numa briga de espada, muitos golpes laterais podiam pegar na região da cabeça, e o escudo era capaz de proteger. E ele diz agora que só existe uma arma de ataque para que nós possamos combater o bom combate da fé. Até agora, todos os elementos da armadura de Deus são elementos defensivos. Mas existe um elemento, uma arma que nos foi dada pelo próprio Deus para que possamos combater o bom combate da fé e triunfar. É a espada do Espírito. Percebeu que a espada é emprestada? Percebeu? É a espada do Espírito. Ela não é sua. Você vai usá-la. Você vai usá-la. Você tem que manusear bem essa espada para conseguir o efeito que você deseja, o triunfo sobre as forças do mal, mas ela é do Espírito. Por isso use sabendo que ela não é sua. E o que é essa espada do Espírito? Ele faz questão de definir essa armadura, essa parte da armadura, que é a palavra de Deus. Percebeu que diferente das outras, aqui a explicação é mais direta. É a palavra de Deus. E aqui a gente vai e lembra automaticamente do momento em que Jesus se vê diante de Satanás no deserto, 40 dias sem comer. E como Jesus triunfa naquela batalha? Pela espada. Ele fala diante das 3 tentações, 3 afirmações bíblicas saem dos lábios do nosso Salvador, que fazem com que o inimigo das nossas almas seja vencido naquele momento. Então aqui ele continua. E é esse ponto que eu quero chegar. Até aqui foi só para chegar nesse ponto. Parece que a armadura de Deus já foi revestida. Parece que a armadura de Deus já está funcionando e a gente acabou a armadura de Deus na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não, a gente não acabou. A gente ainda está falando dela. Com toda oração e súplica. A ideia aqui, irmãos, é mais ou menos assim. Quem aqui já assistiu o Homem de Ferro? Vocês sabem que o Homem de Ferro ele tem aquela armadura, né? E ele consegue voar, ele consegue fazer um monte de coisa. Mas ele só consegue fazer todas aquelas peripécias porque ele tem uma fonte de energia que ele desenvolveu. No 1. Ele desenvolveu, no 2 ele aperfeiçoou, no 3 ele aperfeiçoou mais ainda. Se não assistiu nenhum, está perdendo nada. Eu estou usando isso só para explicar, porque eu sei que a maioria de vocês assistiu. Então, a ideia é a mesma que um carro. Um carro, por mais bonito que ele seja, por mais que ele seja a prova de balas, se ele tiver sem gasolina, ele vai andar. E a ideia da oração aqui a oração é o elemento que conecta todas
os outros elementos e faz com que eles funcionem da maneira correta. Então, sem oração, é perigoso a gente estar revestido de tudo isso sem eficácia nenhuma. Ah, mas eu estou usando a palavra certa. Eu sou um estudioso da Bíblia e eu estou usando os versículos corretos. Mas você não tem comunhão com Deus. Como você sabe que eu não tenho comunhão com Deus? Porque você não tem vida de oração. Porque se você tivesse vida de oração, essas palavras que saíram dos seus lábios, elas produziriam efeito. Quem diz isso? A Bíblia. Pode muito em seus efeitos. A oração do justo. A Bíblia não mente. Nunca. Por isso, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Está no ônibus, está orando, o cobrador, o motorista, vai orando. Pastor, eu sinto que eu tenho que evangelizar mais. E por que você não está orando por isso? Pastor, mas está tão difícil. Sim, está difícil, não está orando por isso? Pastor, eu estou sentindo que minha semana hoje foi tranquila demais, então ore mais. E aí é mais perigoso ainda. Porque o perigo derrubou você, você nem viu. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando. Oração sem vigilância é fraude. Tem que vigiar. Orando, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando você ora pelos outros, você é abençoado. Vocês se lembram quando foi que Sara engravidou? Quando Abraão começou a orar pelas mulheres de Abimeleque, se eu não me engano, para que elas não ficassem estéreis. E aí Sara teve a sua madre aberta com 90 anos para ter um filho. Também por mim, orem. E o apóstolo Paulo diz, orem por ele. Mas o apóstolo Paulo, você é um super crente. Ele diz, super crente não existe. A gente tem um super Jesus e só ele é super. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Amém, irmãos? Então, quando a gente fala de oração, a gente está falando disso. A gente está falando dessa lista de compras que a maioria apresenta de manhã ou de noite. A gente não está falando daquela oração do esfomeado. Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Às vezes a comida já está na boca. Às vezes, rapaz, eu esqueci de orar. Não, oração verdadeira é essa daqui. Capítulo 18 de Lucas. Disse-lhes Jesus uma parábola. E aqui Lucas, ele facilita o nosso trabalho. Lucas é muito gente fina. Não posso dizer que Lucas é gente boa, porque senão o que já levantava e dizer, bom, só tem um que é Deus e ele está certo. Então Lucas é uma pessoa assim que sabe o que é estar no nosso lugar, porque ele é um pecador miserável que foi alcançado pela graça de Deus. E sabe como a gente é difícil para aprender. Então ele facilita, pela graça. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então tudo que a gente vai ouvir a partir de agora é sobre isso. A gente não pode ir além disso, porque a parábola é sobre isso aqui, sobre o dever de orar sempre. Mas eu já estou orando tem tanto tempo e nada acontece. Já tem 25 anos. A igreja não tem nem... A igreja vai fazer 11, fez 11 agora. Já tem 40, tem 400. Mas pastor, eu não vou viver 400 anos, mas olha, meu filho, vai orando. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever. Outra coisa, não é opcional, é dever. De maneira que quando a gente não ora sempre, a gente está pecando. Quando a gente não cumpre um dever, a gente está pecando. Então, uma vida de oração
ela não somente nos abençoa, como ela nos protege da desobediência. Orar sempre. E o que acontece quando a gente ora por alguma coisa e o que a gente pediu não acontece no tempo que a gente queria? O que acontece? A gente jurureia e fica com vontade de parar de orar. Não vou mais por isso não. É verdade, Senhor. Aí a gente dá um monte de justificativa, né? Porque se fosse para Deus fazer, ele tinha feito, então não vou orar por isso não. Meu filho, se não valia a pena a primeira oração, por que você fez a primeira então? Porque só agora, depois de 6 meses, vamos imaginar que você é super crente. Eu estou cheio de esperança hoje aqui, né? Você é um super crente que tem 6 meses que já está orando pela mesma causa. Aleluias! Não aconteceu. Você já agora eu vou parar de orar. Mas no primeiro dia que você orou, valia a pena? Você sentiu que aquilo ali era a vontade de Deus, que valia a pena orar? Senti. Sim, e por que agora não vale? Porque está demorando. Então é o tempo que diz que a oração não vale a pena, não? Por que isso é tão sério, irmãos? Todos vocês sabem os conflitos do Oriente Médio e suas respectivas os respectivos problemas que eles, as consequências que vêm deles, que é essa briga entre os islâmicos e os descendentes de Isaac, né, que são não somente os judeus, mas os cristãos que vieram do Messias Cristo, que é judeu. E todo esse conflito veio por conta de que Abraão orou por cerca de 13 anos e Isaac não veio. E aí a sua esposa Sara deu uma sugestão. Posso falar, Abraão? Meu senhor. Isso é Sara. E ela chamava Abraão de quê? Meu senhor. Parece a senhora até aqui hoje, né? Chama o marido de do senhor. Ela tinha esse ar. E ela fala: Abraão, Deus disse que você ia ter um filho. Eu sou estéril. Já se passaram 13 anos ou 12 anos. Hoje a memória é o tempo certo. Mas é mais ou menos entre 12 e 13 anos. Então você vai tomar Agar, que é minha serva. Era um costume daquela época. Tanto que vocês vão ver que os patriarcas não são todos filhos de Lia e Raquel. Alguns são filhos de Zilpa e a outra é Bila, que são servas das respectivas. Então era um costume daquela época. É certo esse costume? Não, não é certo. A gente já aprendeu que cabe ao homem ter uma mulher e a mulher ter um homem. Então, mas voltando agora para o texto, Abraão então ele tem relação com Agar e nasce Ismael. Ismael cresce, Abraão está feliz, e aí o Senhor vem e diz: Sara vai ter filho. Não, Senhor, já tenho Ismael. Mas Ismael não é fruto de oração. Eu não disse para você deitar com sua escrava. Eu disse que você teria um filho da promessa. E o filho é com sua esposa. E ele vai nascer. E toda essa rivalidade que existe até hoje, por incrível que pareça, é dessa rivalidade, dessa desobediência. Pareceu a Abraão que a única opção para ele ter um filho, qual era? Ismael. E durante muito tempo isso foi motivo de alegria. Ismael era um menino forte que atirava a flecha, um menino retado. Rapaz, Deus me deu um filho benção. Não, esse não é da benção não. Da benção ainda vai vir. Então, é perigoso quando a gente faz as coisas sem orar. Fazer as coisas sem orar já é pecado. Porque diz assim: eu fiz isso sem orar, eu acho que eu pequei. Eu acho que eu vou pecar. Não, você já pecou. Você fez sem orar. Então eu vou desfazer sem orar. Aí você só vai piorar. Então cuidado. Você começou algo sem orar, peça perdão.
tenha comunhão com Deus e Ele vai te dizer o que fazer a partir daquele momento. É assim que a Bíblia ensina. Então, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E a razão é muito simples, irmãos. Porque o Espírito que habita em nós é mais poderoso que o Espírito que habita no mundo. Só a gente que não enxerga isso. Até Satanás sabe. Mas ele não quer que a gente saiba que o Espírito que está em nós é mais poderoso que o Espírito que age no mundo. Ele não quer que você saiba disso. Mas essa viúva sabia. Essa viúva, ela era da equipe de Lázaro. Você olhava para Lázaro na porta da casa do rico e diz: rapaz, esse daí foi um esquecido de Deus. Esse daí, Deus não está nem aí para ele. Não para isso. Cheio de ferida, uma vida horrível. E deseja comer as migalhas. E deixa eu dizer uma coisa sobre o texto, desse texto, que é interessante, porque às vezes a gente pensa em migalha de pão e a gente traz para o nosso contexto, né? Migalha de pão, vocês que gostam de comer muito pão, né? Então, quando você come pão, principalmente se a casquinha tiver dura, né? Saem umas migalhazinhas, não é esse tipo de migalha. Naquela época, não tinha o que a gente chama hoje de guardanapo, para se limpar as mãos, e as pessoas comiam com as mãos, também não tinham os talheres. Então existia um pedaço de pão, um tipo de pão, que não era um pão bom, que era um pão assim de segunda linha, para dizer, que era usado como guardanapo. À medida que as pessoas iam sujando os seus dedos, né, quando eles estavam se alimentando, eles pegavam esse pão e eles limpavam as suas mãos e caíam essas migalhas. É essa palavra no original que Lázaro desejava comer. Não é nem a sobra do rico. É o que limpava a mão do povo da mesa. Ele desejava comer isso e ninguém lhe dava. Você vê como a situação era pior. Aqui, no caso da viúva, é a mesma coisa. A viúva é alguém que não tem ninguém por ela. Ou seja, se ela cair na mão de uma pessoa ímpia, como é o caso desse juiz, ela vai se dar mal. Ela não tem ninguém para ajudar ela. E Jesus usa essas duas figuras para mostrar a soberania de Deus sobre todas as coisas. E que Deus opera na nossa fraqueza e não na nossa força. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus. Olhe, esse juiz, e Jesus faz questão de frisar, ele não temia a Deus. Por quê? Porque se fosse um juiz temente a Deus, talvez ele se lembrasse que no Antigo Testamento é dito que o Senhor presta atenção no que se faz com os órfãos e as viúvas. Inclusive Tiago usa esse texto lá no livro dele e diz: olha, porque a religião perfeita é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e o fugir da corrupção do mundo. Isso é baseado em ensinos do Antigo Testamento, que são bíblicos também, para ficar bem claro. Então aqui, a viúva era uma pessoa vulnerável, era uma pessoa extremamente frágil do ponto de vista da sociedade. E o juiz era uma pessoa que tinha poder na mão. O juiz era aquele que tinha o poder de decidir uma causa, de decidir algo que mudaria a vida de alguém. Um juiz que não temia Deus, esse homem não temia Deus, então ele não tinha motivo do ponto de vista religioso para ajudar essa mulher. Por quê? Porque ele não está preocupado, ele não estaria preocupado com o que Deus ia pensar deles, ele maltratando a viúva. E nem respeitava homem algum. Parece os ministros da Suprema Corte daqui do nosso país. Sabe? Ninguém mexe. Eu sou o juiz, sou eu que mando. Ah não, mas fulano mandou dizer aqui que você deve... Não interessa. Eu não respeito o homem, não respeito Deus, vou respeitar homem. É o que eu digo e acabou. Então a ideia desse homem aqui é um homem muito comum nos nossos dias. Que acha que tem poder. Hoje nos nossos dias algumas pessoas acreditam que tem poder por portar uma arma. Alguém de repente porta uma arma e já se acha
o dono da rua. Ninguém vai passar. Por quê? Eu tenho uma arma. Não está me dizendo nada. Se Deus mandar eu passar, eu passo. Então, mas a gente vive. Tem pessoas que acham que mandam em tudo porque tem dinheiro. Ninguém vai fazer. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, estou dizendo. Aí é o que você acha. Então a gente vive num mundo assim, onde os valores estão todos pervertidos. E Jesus conta uma parábola assim. Havia também naquela mesma cidade, olha que coisa, agora o segundo personagem da parábola. Primeiro juiz, bem ruim. E naquela mesma cidade havia uma viúva. E essa viúva, a gente sabe que ela era crente. Assim como a gente sabe que Lázaro é crente. Não tem nada no texto que diga que Lázaro era crente. Lá em Lucas 16, diz assim, e Lázaro ele ia para a sinagoga, e Lázaro ele ia para o templo. Ele não diz essas coisas. Por quê? Porque essas coisas são pressupostos. É como uma pessoa, por exemplo, eu sou um cristão verdadeiro, aleluia. Eu não preciso perguntar para essa pessoa se ela é batizada. Porque se ela fala de maneira tão eufórica que é cristão, já se pressupõe que é batizado. Como uma pessoa pode ser cristão, se considerar cristão, sem ter passado pela experiência do batismo? Não existe isso. Então, aqui é preciso que a gente entenda que o Sermão do Monte, as passagens de Romanos, são pressupostos. Então, quando você fala do destino final de Lázaro, a gente já sabe como ele viveu. Porque senão ele não teria tido aquele destino final. Porque para o Senhor, os fins não justificam os meios. Para o Senhor existe começo, meio e fim. Então você vai entrar pela porta estreita, é o começo. Você vai andar pelo caminho apertado, é o meio. E você vai chegar na vida eterna, é o fim. Ah não, eu quero encher a igreja, então vale tudo, até mentir. Não, a gente não quer encher a igreja. Não, mas eu quero que várias pessoas se convertam. Por isso que eu disse essa mentirinha. Como é que a pessoa pode se converter da mentira? Pode. Você planta na carne, você vai colher na carne. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele. E olha que coisa interessante. É nesse mesmo capítulo 18 que tem a história de um cego muito legal. Como é o nome dele? Bartimeu. Bartimeu, ele era cego, e a semelhança dessa viúva, ele era pobre, mendigo. E ele gritava para que Jesus ajudasse ele. E as pessoas ao seu redor, em vez de ajudar, né? Não, você quer falar com Jesus? Eu sei que você não enxerga. Então vem aqui que eu vou lhe pegar pelo braço e vou lhe levar para perto de Jesus. Foi assim? Não. Cala a boca, Bartimeu! E Bartimeu deu atenção, gritava mais alto. A ideia é o mesmo. Aqui Jesus está contando em uma parábola. No final do capítulo a gente vai ver isso na prática, pela vida de Bartimeu. Você acha que... Imagine, sabe, eu não estou saindo do texto não, estou apenas querendo mostrar o texto para vocês, é o meu papel. O juiz, ele fica em um lugar. O juiz, ele não fica na casa dele. Tem um lugar onde as causas são julgadas. E a gente chama isso aqui de fórum, né? No nosso contexto aqui, influenciado pela cultura greco-romana. Então a gente chama o lugar onde os juízes decidem as causas, né? O de fórum. Onde ele dá lá as sentenças, os despachos. E a viúva, ela ia para lá. E batia na porta. E olha aqui que o texto diz: e havia naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele. Ela ia lá, e ela ia sempre. A ideia do texto, eu sei que a maioria de vocês falam em grego, e que já estão, né, tranquilo na interpretação correta do texto. No original, a ideia que essa mulher ia, não é só ia todo dia.
ela ia o tempo todo, sabe? Ela ia lá o tempo todo. E aí, e minha causa? De manhã, de tarde. E aí, e minha causa? 6 horas o juiz está pensando que escapou dela, que só amanhã agora. E aí, minha causa? Ela saía do nada assim, né? Então, não foi isso que Jesus disse no começo? O dever de orar sempre. E nunca esmorecer. A ideia de esmorecer aqui pode ser trocada pela palavra duvidar. E nunca duvidar. Por quê? Porque a dúvida, ela é inimiga da fé. No mesmo coração, não podem coexistir os dois. Ou seu coração está cheio de fé, ou ele está cheio de dúvida. Olha que coisa. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, perceba que o diabo, ele não nega a Deus, ele não nega o amor de Deus, ele apenas quer colocar o quê? Uma semente de dúvida no coração de Jesus. Se você é mesmo filho de Deus, se, então transforma aqui essa pedra num pão. Perceba, ele não está dizendo, você não é filho de Deus coisa nenhuma, porque você está aqui 40 dias sem comer. Ele não diz isso. Ele quer apenas colocar uma semente de dúvida. Você sabia que a dúvida é o pai e a mãe da ansiedade? Que um coração sem dúvida, ele nunca vai ficar ansioso. Porque ele tem convicção do que está por vir. Mas isso não é definição de fé? A certeza das coisas que se esperam. Então essa viúva, ela tinha essa certeza. Ela sabia que tinha alguém acima daquele juiz. E era Deus. E com esse Deus, ela se entendia, independente daquele juiz inimigo. E ela ia lá. Ela vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa. Você percebeu que ela não diz, faça o que eu quero? Ela pediu apenas que fosse feito justiça. Porque ela sabia que ela estava fazendo o que é certo. Sabe, é perigoso quando a gente tem compreensões equivocadas de afirmações bíblicas. A Bíblia diz que todos nós, mesmo nós, somos crentes em Cristo Jesus, somos pecadores miseráveis. Amém? A Bíblia fala isso, não fala? Então significa que eu sou igual pecador miserável que não foi alcançado pela graça de Deus? Não. Significa agora que eu tenho duas naturezas. Eu tenho a natureza do pecador miserável e eu tenho a natureza de Cristo em mim. E essa natureza de Cristo em mim, ela vai triunfar e me dará poder para subjugar a natureza do pecador miserável que existia sozinha no meu coração antes e que agora tenta ocupar o espaço do meu coração, mas é subjugada por essa nova natureza que eu recebi em Cristo Jesus. De maneira que eu não posso me desculpar pelos meus erros como cristão. Não. Eu tenho o Espírito Santo, não me falta nada. Se eu peco, é porque eu quis. E não porque eu não tinha força para não pecar. Eu tenho força para não pecar. A grande questão é que muitas vezes eu ainda não estou disposto a arrancar o olho, a cortar a mão. Então, cuidado. É preciso que você enxergue as coisas da forma correta, para que as suas decisões sejam corretas. Versículo de número 3, o finalzinho diz: julga minha causa contra o meu adversário. Quem é o adversário do crente? Quem é o adversário do crente? Quem é o adversário do crente? Não, irmão, pare com isso. Você sabe que são três: o diabo, o mundo e o seu eu, a sua carne. Esses três
três estão juntos, eles estão coligados. Eles fazem tudo em sintonia. O diabo está ali, ó, igual a Tom e Jerry, o cangote assim, ó. E aí, vai deixar nisso aí? Não vai fazer nada? Se eu fosse você, ia lá. E aí? Vai perder? Vai perder? O diabo. Fica lá. E quem é que ouve o diabo? A carne. E o diabo tem o mundo. Aquele diabozinho que fica lá no ombro de Tom e Jerry, ele está lá dizendo, todo mundo faz isso, o que você não faz? Ó, todo mundo faz isso e você. Mas nós não somos do mundo, nós somos de Deus. É assim que a gente tem que responder. Essa viúva, com certeza, ela encontrou oposição de muita gente que dizia, rapaz, para de importunar. Você não está vendo que esse juiz não vai julgar nada a favor de você? Esse juiz não acredita nem em Deus. Esse juiz não dá ouvido a homem nenhum. Você acha que vai dar ouvido a você, uma viúva insignificante aqui da cidade? Mas ela não dava ouvido. Ela orava. E ela buscava fazer o que ela acreditava que era a vontade de Deus. E por algum tempo não quis atender. Olha, a gente não sabe esse tempo. Pode ter sido 1 ano, pode ter sido 10 anos, pode ter sido 1 mês. Não sei, por algum tempo ela batia lá. Ele não queria nem ouvir. Você entendeu o texto? Não é que ele não julgou a causa dela, ele não queria atendê-la. Imagine um homem soberbo. É essa figura aqui. Aí a secretária dele, né? Tem uma viúva aí que tem uma causa aí que está querendo falar com o senhor, majestade, vossa excelência, que é assim que se chama, né, Luiz? Vossa excelentíssima, excelência. Tem uma pessoa aí, né, que quer falar, eu vou atender viúva, pobre! Não! Aí, no outro dia, vossa excelência, uma parte, aquela viúva está aí de novo. Você imagina? Vossa excelência como ficou? Porque aqui não é que ele ouviu a causa dela, ele não queria nem ouvir. Mas a gente tem um Deus que está acima de tudo e todos. É por isso que o cristão não se desespera com o futuro da economia. Por isso que o cristão não se desespera no cenário de pandemia. Irmão, pelo amor de Deus, mal acabou o negócio do Covid. Macaco! Qual é o nome? Varíola do macaco, não é isso mesmo? Ou estou errado? Depois queriam mudar o nome porque estavam querendo matar os macacos, né? Aí já deu um nome diferente, né? Pocochu, Pocochê. Como é o nome do... A Pockpox? Ah, não, Monkeypox, né? Monkeypox. É uma chique, né? Mas já disse que tem tratamento. Já tem até uma injeção aí para quem tem medo de agulha. Receba! Uma injeção aí. Daqui a pouco tá todo mundo vacinado de Monkeypox. Aí. Mas o desespero, você já viu? Já queria tomar de novo as pessoas. Meu Deus! Mal Covid já não saiu para monkeypox. E as pessoas se desesperando para ter qualquer coisa para as pessoas se desesperarem. O exame de sangue. A taxa está lá. Bom, entre 80 e 100. Primeiro que não é nem para você ver. Quem tem que ver o exame de sangue é o médico. Mas a gente, depois que inventou o Google, todo mundo virou doutor em medicina, né? Não precisa mais que a Aline faça faculdade. Todo mundo tem o doutor Google. Aleluia. Aí tá lá. Bom, não precisa nem perguntar mais a irmã aqui que faz os exames. Então, tá lá. Bom, entre 80 e 100. O seu deu 101. Ah, vou morrer. Oi, Deus. Deu 101. O que foi, meu irmão? Ele deu 101. Deu 101 em quê? Sei não, vamos dar um número aqui, ó. PS, não sei o quê. Tem negócio de PS. Como é? Não é o time de Neymar, não, é? ATP. Não tem uns exames que diz negócio de taxa de fígado? São 3 letrinhas. DGO e TGP, pronto. Eu já pensei em PSG, ó. DGO e TGP. Não, DGO e TGP aqui, rapaz. O que foi, rapaz? Não, ele levantava entre 80 e 100. O meu deu 1000? Não, deu 101. Não consigo dormir por uma semana. Porque minha consulta ainda é semana que vem. E eu já vi que aqui pode... Ô irmão,
Se você botar no Google, eu já fiz isso. Eu estou com febre e dor de cabeça. O que pode ser isso? Meu irmão, eu digo, se você for uma pessoa que se assusta facilmente, é um mês sem dormir. Porque febre e dor de cabeça pode ser aneurisma, pode ser pressão alta, pode ser que você teve um infarto e não sabe, o seu coração já foi pro beleléu, os seus fígados pararam. Acabou o fígado, que é só um, né? Os rins pararam. Você agora está com as horas contadas. Pode se despedir de todo mundo, como está lá na Bíblia, né? Falou com... Deus mandou o profeta ir lá falar com o rei Ezequiel. Olha, põe tua casa em ordem, que o negócio aqui, ó, acabou. Ezequiel deu uma chorada, ganhou mais 15 anos. Não foi 15 mesmo que ele ganhou? Um chorinho, e o choro dele foi de verdade, foi coisa de Isaú, não. Mas pra gente ver como a gente... Qualquer coisinha a gente se desespera. Olha, eu fiquei assim, impactado. Porque a maioria das pessoas assim, que a gente tem relacionamento assim de cristão, não tem carro. Pessoas que andam de ônibus, do metrô, mas estavam preocupados com o preço da gasolina. Eu digo, e qual é o seu carro? Não, pastor, eu ando mais de pé mesmo, assim, que é tudo perto. E você está preocupado com o preço da gasolina? Você faz tudo de pé. Nem para dizer, não, é porque eu pego o ônibus, vai que sobra passagem. Não, a pessoa faz tudo de pé, eu estou preocupado com o preço da gasolina. E agora que a gasolina baixou, despreocupou. Não, pastor, então estou sentindo os efeitos. Pô, irmão, para. Olha aqui a viúva aqui, ó, orando. O juiz é ímpio, ninguém está do lado dela, não tem filho, tem marido, tem ninguém por ela, mas ela tem Deus. E como disse um pastor do passado, o homem com Deus é sempre maioria. Já pensou que maravilha? Se fosse você e Deus, e nem é assim, porque Deus nos deu irmãos e irmãs espalhados pelo mundo inteiro. Mas se fosse só a gente e Deus, a gente já estava em maioria. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo, olha que coisa, ele chegou e falou, rapaz, estou pensando comigo mesmo, eu não aguento mais, minha secretária todo dia, Vossa Excelência, aquela viúva está aí, você não quer atender, mas ela continua vindo, e parece que quanto mais eu boto ela para correr, mais ela volta. Bem que eu não temo a Deus, e olha como ele afirma, eu não temo a Deus e nem respeito, olha que coisa, eu não respeito, era uma pessoa que se achava acima de tudo e de todos, eu não respeito a homem algum, todavia, isso é ele pensando, viu, todavia, como essa viúva me importuna, e eu acho tão maravilhoso, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Sabe o que é interessante? Eu não sei se... Quem é que fala grego? Eu estou levantando, mas eu não falo não. Quem é que fala não, né? Essa palavra molestar aqui, o tradutor colocou em português porque ele quis aliviar. Mas essa palavra no grego significa olho roxo. É a mesma palavra que está lá em 1 Coríntios 9, quando Paulo diz, eu esmurro o meu próprio corpo. Esse juiz começou a ficar com medo da viúva. Olha que coisa. A viúvinha pobre, provavelmente vai ser uma senhora de idade, né? Porque já é uma figura que mais ou menos a gente faz, aquela viúvinha lá. Joga minha causa. E aí a gente pensa que ela está batendo na porta do juiz e que ele, né? Não, mas a ideia é que o juiz nem sabe a causa dele, nem quer saber, só sabe que essa viúva tem uma causa. E ele fica com medo dela, porque ele diz, que confiança que essa mulher tem? Porque eu não temo a Deus, não temo a homem algum. Ela sabe disso, e ela continua vindo. Rapaz, essa mulher vai me pegar. E vai me deixar de quê? De olho roxo. Já imaginou isso? Um juiz todo poderoso que não temia homem nenhum, ficou com medo da viúvinha pobre.
é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Se você tivesse fé como um grão, você dá ordem ao monte, a uma montanha, e ela te obedece. É um juiz poderoso, ficou com medo de apanhar da viúva. Isso não está dizendo que a viúva ia bater nele, não, viu? Longe de mim dizer isso. O pastor disse que a viúva sabia o UFC. Foi. O pastor disse que ela foi lá com a camisa do UFC, o juiz ficou com medo e disse: essa viúva me pegar numa omoplata, depois armlock, e aí eu não sei mais. Não! A ideia é que o juiz começa a criar dentro de si o medo da fé daquela viúva. Porque os homens jamais entenderão a fé do cristão. E tudo que o mundo não entende, ele teme. Por isso que assassinaram Jesus. Eles temiam Jesus. Eles tinham inveja de Jesus também, claro. Mas eles temiam. Não temer no sentido bom, de reverência, mas temer no sentido, como eles mesmos falaram entre si quando premeditaram a morte de Jesus. Se nós não fizermos algo, o mundo inteiro vai segui-lo. Precisamos fazer alguma coisa. Porque Jesus estava se tornando uma pessoa que muitas pessoas estavam querendo ouvir. Então aqui Jesus está falando da importância da oração. Às vezes você não tem noção do que o Espírito de Deus vai fazer por seu meio. Você vai ser um instrumento. Deus vai usar você para fazer alguma coisa que os homens podem achar grandiosa. Mas isso não mostra em momento algum que o homem é grande, mas que Deus é tão grande que faz um homem minúsculo fazer coisas grandiosas por seu intermédio. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. E a ideia de molestar aqui fala isso mesmo. Ele começa a ficar com medo dela. A fé dela era algo tão impactante que causou medo desse homem que não temia Deus e nem respeitava outro homem, mas ficou com medo da viúva. Então disse o Senhor. Agora Jesus conclui a parábola. Considerai o que diz o juiz iníquo. Olha que coisa interessante. Não, aqui agora não é para você considerar a perseverança da viúva, mas considere o que o juiz iníquo falou. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Deus vai fazer justiça a quem? Aos seus escolhidos. Então quem não gosta da doutrina da eleição, o problema não é comigo, é com a Bíblia. Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Agora é importante que você saiba que escolhido não é aquele que diz ser escolhido, mas é aquele que vive como escolhido. Há uma diferença. Eu não sei, há um tempo atrás estava na moda umas bonecas que eram caríssimas, eu acho que eram 3 mil, 4 mil reais, umas bonecas que imitavam um bebê de verdade. Ainda existe isso? Ou já saiu essa loucura da moda? Era uma boneca que imitava um bebê de verdade a ponto de que se alguém estivesse segurando assim, você pensava que era um bebê de verdade. E as pessoas se preocupavam com os mínimos detalhes. Esse tipo de boneca era bem cara, né? Então, por mais que você colocasse os dois e assim, numa meia luz de longe, você disse: rapaz, eu não sei dizer qual é o bebê de verdade e qual não é. Se você chegar perto, você vai ver que um está respirando e o outro não. E o que está respirando é o que está de verdade, que está vivo. Mas o outro parece demais. Mas só parece, não está vivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque as evidências da salvação, elas são colocadas na Bíblia de maneira repetitiva. Jesus diz, por exemplo, que o cristão é a luz do mundo e o sal da terra. Então, você é crente, você é um eleito de Deus, aleluia. Eu me acho um crente, eu me acho um escolhido de Deus. Você é luz?
Você é sal? Se você não é, se você não faz a diferença na vida de alguém, cuidado, a sua eleição ainda não foi comprovada. Então ele continua e diz aqui: então disse, considerai o que diz o juiz iníquo, não fará Deus justiça a Deus, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Olhe, o salmista Davi meditava de dia. Essa expressão é uma expressão hebraica, que significa o tempo todo. Às vezes a gente diz assim: não, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Pastor, eu faço isso logo quando eu acordo, assim, meio-dia. Quem acorda meio-dia? Aí eu dou uma lida na Bíblia, assim, né? Logo quando eu acordo, minha horinha. E também antes de dormir, assim, eu dou uma lida, porque eu gosto de ser bíblico. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Não, de dia e de noite é uma expressão hebraica que significa o dia todo. Então, aqui Jesus está dizendo a mesma coisa. Quando ela clama dia e noite, a ideia, ela clamava o tempo todo diante de Deus. É o que ele começa dizendo na parábola: o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Considerai o que diz: embora pareça demorado em defendê-los. Às vezes a gente tem essa falsa impressão que Jesus parece atrasado. O apóstolo Pedro inclusive fala sobre isso. Algumas pessoas diziam que Jesus estava atrasado na sua segunda vinda já no primeiro século. Mas ele não voltou ainda, já passaram 30 anos. E aí Pedro vai dizer: para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não está atrasado. Isso é para que nenhum dos seus eleitos se perca, mas que todos que ele escolheu sejam salvos. Então aqui a ideia é justamente a gente tomar esse cuidado, porque quando nós pedimos algo a Deus e essa resposta não é imediata, ou não é na rapidez que a gente pensa, ou não é a resposta que a gente queria, a gente fica desmotivado. É importante que você entenda que não também é resposta. A gente pensa que Deus só é obrigado a dizer sim. Não, Deus, eu quero muito fazer isso. Não, não é para você. Não, Deus, eu entendi, não é para mim agora, né? Não, não é para você nenhuma época, você é crente. Oh, Deus, eu precisava falar desse jeito. Então aqui, a palavra de Deus nos mostra que a resposta do cristão, ela sempre traz resposta. Às vezes a gente é que não dá tempo para isso. Versículo 8. Jesus agora afirma o princípio da parábola que Jesus, do Antigo Testamento, diz, se eu não me engano é Isaías que fala, esse versículo tão bonito. Nunca se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você não fica constrangido quando lê esse versículo, não? Deus trabalhando para a gente, como se a gente merecesse alguma coisa, senão uma pisa bem dada. Aí ele trabalha em favor daqueles que dele esperam. Eu esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Não precisava nem dizer se inclinou, né? Porque a gente já sabe, Deus ouve tudo o tempo todo. Mas a ideia do texto é dizer que quando a gente ora, a gente fica pertinho de Deus. Sabe quando é uma criancinha e diz: pai, eu quero falar uma coisa com você. Eu quero fazer xixi. Mas ele não quer falar isso alto porque ele tem vergonha. Ele é desse tamanho. Aí você... Diga, meu filho. Então a ideia do texto é essa. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque Jesus vai dizer nesse capítulo 18 das crianças. E Jesus não está falando de infantilidade. Jesus está falando de confiança. Da criança que confia. Da criança que sabe que o seu pai vai fazer de tudo
para proteger e cuidar dele. A gente hoje vive num mundo pervertido, louco, né? Os pais nem reconhecem os seus filhos e que as mães jogam filhos na lixeira, coisa maluca, né? Mas na época de Jesus as coisas não eram tanto assim. Existia pelo menos uma aparente moralidade. E aqui ele diz, no último versículo que a gente vai meditar hoje, eu já quero concluir: digo-vos que depressa. Agora é importante que você entenda que isso não é um incentivo para que você pense de que de alguma forma você vai apressar a vontade de Deus. Não. Mas aqui é o contrário. É que quando você ora, a paz que excede o entendimento, ela domina o seu coração e a sua mente, que parece que a sua vida está em câmera lenta. Então antes, né? Parecia que Deus estava atrasado. Agora não. Agora você, quando você ora, você não. Não chegou a hora ainda. Já está chegando. Quando chegar, vai ser a hora. Essa ideia de satisfação. Não só de satisfação, como o apóstolo Paulo diz, contentamento. A ideia de estar contente não é uma ideia de sorriso ou de alguma coisa ligado, né, a risada. Mas o apóstolo Paulo fala em Filipenses: eu aprendi a viver contente. Ali ele está falando de contentamento. Eu aprendi a me contentar, a me satisfazer, a me deliciar, a me deleitar, a sentir prazer naquilo que Deus me dá. De maneira que eu não sinto falta daquilo que antes me fazia falta. Porque eu aprendi que o que Deus me dá é bom e o que Ele me tira era ruim, por isso Ele me tirou. E é bom que Ele me tire. Então aqui Jesus diz: eu digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele vai fazer justiça depressa. Porque aqui há um paralelo. Esse juiz é o pior juiz que podia existir no mundo, amém? E Deus é o melhor Deus que a gente nunca, jamais ouviu falar com Deus como nosso Deus. Amém. Então, assim como existe uma oposição entre essas duas figuras, do juiz e da viúva, há uma oposição entre a maldade do juiz e a bondade de Deus. Porque às vezes a gente é tentado. Existe inclusive uma expressão na teologia, se eu não me engano é teontologia, alguma coisa assim, que é a doutrina do mal. A teologia do mal. Como assim, pastor, a teologia do mal? Os teólogos, eles vivem tentando explicar um para o outro e para os ímpios as seguintes afirmações. Porque a Bíblia diz que Deus é soberano, amém? E a Bíblia diz que Deus é bom. Então, diante dessas duas afirmações que são bíblicas, aí vêm os filósofos contrários ao cristianismo e diz: mas se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Aí vem reportagens como, por exemplo, quando teve aquela grande onda que chama de tsunami, que atingiu a costa da Indonésia, se eu não me engano, e matou milhares de pessoas. Mas por que Deus permitiu isso? Se Deus é bom e podia permitir, inclusive foi uma das frases de um comediante, que com certeza agora não deve estar sorrindo, para dizer que não acreditava no Deus da Bíblia, que foi, se eu não me engano, Chico Anísio. Teve um acidente um filho de uma amiga dele, que era atriz e apresentadora, Cissa Guimarães, se eu não me engano. E aí, diante dessa afirmação de que Deus é soberano e de que Deus é bom, ele diz: olha, se esse Deus da Bíblia aí, de vocês, podia evitar esse acidente e não fez, então eu não quero esse Deus para mim não. Pode pegar minha parte desse Deus e ficar para você. Foi isso que ele disse, com essas palavras. Se ele podia evitar e não evitou,
E se ele não podia evitar, então não é Deus. Porque tem coisas que ele não pode fazer. Então, e esse problema, mas isso não é um problema. Porque o problema se resume muito tranquilamente. Como? O homem é mau. E ele merece tudo que está acontecendo e pior. E só não está acontecendo pior porque Deus tem planos para os seus eleitos. Porque senão já tinha acabado com tudo. Senão aquele tsunami não matava só o pessoal da Indonésia, matava o mundo inteiro. Mas Deus tem outros planos. Existe essa pergunta que, do ponto de vista bíblico, é muito fácil de ser respondida, mas as pessoas ficam gaguejando. Pastor, como assim, pastor? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Elas não acontecem. Não, pastor, acontece. Não acontece porque não existem pessoas boas. Só aconteceu isso uma vez e foi porque a pessoa boa deixou. Foi Jesus na cruz. E aquilo não foi ruim. Foi a vontade de Deus. Isso é uma maneira de dizer. Então é importante que a gente perceba de que o fato da nossa vida estar enfrentando dificuldades, obstáculos. E antes de mais nada, eu quero dizer que estou pregando para mim, viu? E também, às vezes, a gente pensa em desistir. Né? A gente pensa, as dificuldades são muitas, principalmente em pastorear igrejas onde pessoas não entendem o significado do ser cristão, mas faz parte, né, dos desafios do ministério, do pastoreio. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então ele está dizendo aqui, ele vai fazer na hora certa, ele vai fazer. Ele não vai adiantar os seus planos. Ele vai fazer com que a gente entre no horário certo. Não sei se vocês são da época que ainda existia o horário de verão. Então, quando tinha horário de verão, a gente tinha que adiantar uma hora, era isso? E depois, quando terminava, a gente voltava uma hora. É mais ou menos assim? Então, se você não adiantasse, imagine, né? Então, os estudantes, vocês têm que chegar na escola às 7 da manhã, né? E aí, horário de verão, agora você tem que chegar às 6. Porque era 7 ontem, hoje é 6. Aí você esqueceu de consertar o relógio. Aí então você chegando lá na escola às 7 da manhã, já está agora na segunda aula. Não são 7, não são 7, não são 8, o horário de verão começou já. Então a ideia é de você entrar no horário de Deus e não o contrário. Então, Deus não demora, é a gente que é apressado. Prova disso é como a gente se queima comendo, né? Quando vem uma acarajé, quem gosta de acarajé, deixa eu logo dizer, a acarajé não é do cão, porque o cão não fez nada. Nem a casa dele, o inferno não é dele, não foi ele que fez, quem fez foi Deus, e é uma prisão para os demônios. Mas você vai lá comer um sanduíche, né? X tudo, sabe aquele sanduíche que tem uns 3 metros? E normalmente a pessoa pede um Guaraná Diet para não engordar. Só de colesterol deve ter um litro de colesterol, X tudo. Então, cuidado. Aí você pega o X tudo, você dá uma mordida, aí queima a língua, perde o paladar. Não tem nem gosto com o meu resto. Você não está sentindo mais o gosto. Né? Calma, vai esfriar. Outra coisa também, irmãos, é quando você vai fazer brigadeiro. Quem já se queimou o brigadeiro? Porque o brigadeiro precisa esfriar para poder fazer aquele negocinho, né? Ah, não, quando ele está na panela, que tirou do fogo, o enxame. Só um pouquinho. Ninguém vai ver. Aí você pega aquele pouquinho e queima a ponta da língua. Olha. Então, irmão, calma. A comida não vai correr. Não, pastor, os crentes daqui, você não pegar meu pedaço logo. Então você pega o seu pedaço e segura. Não come quente, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, agora essa é a pergunta que a gente vai desenvolver mais ainda, se Deus permitir, no domingo, né? Estivermos vivos no domingo. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha a pergunta. Faz parte da parábola. Por quê? Porque o tempo todo, quando a gente está orando, a gente fica... A pergunta que fica no nosso inconsciente ou no nosso consciente é: será? Será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer?
será que vai ser assim bom, como está dizendo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito? Será? Não, a pergunta não é essa. Porque a parte de Deus, Ele vai fazer. Eu quero saber a sua. Como é que está? Se hoje a gente fizesse um teste para examinar o nosso cristianismo, que nota você daria ao seu cristianismo? Não, pastor, os meus olhos eu ainda me vejo como reprovado. Ô, irmão, eu tendo a dizer, ou eu tendo a desconfiar de que essa sua fala é hipócrita. Porque se você se visse como reprovado, você faria isso chorando. E chorando amargamente, como Pedro fez. Você lembra quando Pedro negou Jesus pela terceira vez? Ele não falou, eu errei, Jesus estava certo, eu errei. E aí foi comer um cachorro quente. E aí foi tomar um açaí aí do lado. Nada contra comer cachorro quente e tomar açaí, por favor, irmão. Mas a ideia é que você entenda que se você ainda está vivendo uma vida afastado do caminho de Deus, é preciso que você tenha um desespero santo. Você não pode achar que isso é uma bobagem. É o que o mundo quer que você pense. O mundo quer que você pense que a estagnação na sua vida espiritual, que a mornidão, que essas coisas são supernaturais, que é isso mesmo. Não é isso mesmo, não. A gente já leu Atos dos Apóstolos. A gente já sabe a história da igreja, então não é isso mesmo. Por isso a gente precisa ter esse choro que está lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurado aqueles que choram. E é esse choro. Senhor, ai de mim. Não foi assim que Isaías reagiu? Quando viu um pedacinho do manto do Senhor, que enchia toda a glória, que enchia de glória, todo o tempo, onde Isaías estava. Ele disse, ai de mim. Ô Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e moro no meio de pessoas de impuros lábios. Isso é uma confissão verdadeira de alguém que entende que é um pecador e que precisa de mudança. E a partir daquele instante, o que foi que aconteceu? Um anjo pegou uma brasa do altar do Senhor e colocou na boca do profeta e disse, a partir de agora, sua língua está purificada, vai lá falar. E Isaías ainda vai escrever 60 capítulos do seu livro. Então é importante que a gente reflita, irmãos. Por quê? Porque o nosso coração é tão mau. O nosso coração é tão enganoso que às vezes a gente pode se acostumar em ser exortado com a pregação bíblica e não mudar. Porque ela não produz mais o temor devido. Como está escrito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas às vezes a gente está ouvindo a pregação bíblica, a gente está ouvindo, e a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus que está fazendo com que a verdade chegue aos nossos ouvidos, mas agora a gente não teme mais. A gente está se sentindo seguro no pecado, e isso é muito perigoso. Porque no pecado nós nunca estaremos seguros. Satanás quer nos convencer que sim. Ele quer, de alguma forma, nos influenciar para que a gente imagine de que é possível um cristianismo racional, um cristianismo equilibrado, um cristianismo onde eu não tenha que renunciar a tudo, onde eu não tenha que arrancar o olho que me faz pecar, onde eu não tenha que perdoar o imperdoável, onde eu não tenha que amar os que me odeiam. Ele quer acreditar, ele quer que a gente acredite que existe esse tipo de cristianismo que não existe. Um cristianismo que só é falado, mas não é vivido. É um falso cristianismo. Que o Senhor nos ajude a um autoexame sincero. Porque naquele dia vai ser só você e Deus. Vamos orar. Ó Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, até
a fazermos essa oração, precisamos do teu auxílio. Ajuda-nos, Senhor, a examinar o nosso coração. E se existe algum ídolo que criamos, que possamos destruí-lo, Senhor, para que o Senhor reine supremamente e com toda a exclusividade no nosso coração e mente. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a entender que somos nós que precisamos ser mudados e não o Senhor e a sua palavra, mas somos nós que precisamos ser santificados, pois o Senhor e a tua palavra já são santos, 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 perfeitos, imaculados, dignos de toda honra, glória e louvor, mas nós não somos. Por isso nos ajuda, Senhor, a sermos transformados dia a dia na graça e no conhecimento, a imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Saúdem-se com um cumprimento santo. E diga ao seu irmão e principalmente a você mesmo, quando for se examinar, faça isso com seriedade.